Ryoma é um menino de 11 anos que vive em um mundo de fantasia, cheio de magia e mistérios. Mas nem sempre foi assim. Ele costumava ser um homem normal da classe trabalhadora que vivia no Japão urbano, trabalhando como escravo em um ambiente corporativo, seguindo as ordens de um chefe incompetente, trabalhando em um emprego ruim e preso em um círculo interminável de miséria corporativa. E bom galera, chegamos aos 40 mil inscritos. Pô, obrigado mesmo, vocês são demais. Agora falta pouco para os 50. Então se inscreva no canal e já deixe seu like pra gente bater a meta de 2.726 likes. Então bora lá. Um dia, enquanto dormia, acabou espirrando durante o sono, o que levou a cair da cama e bater com a cabeça no canto de uma mesa, levando a uma hemorragia cerebral que o matou. Pelo menos não foi com caminhão, né? Ele acorda na frente de 3 pessoas de aparência estranha, que se apresentam como deuses. Eles o informam sobre sua morte, e até ele reconhece sua decepção com a morte tão tosca. Os deuses lhe dizem que eles estão enviando para um mundo alternativo, cheio de magia e fantasia, e que lá ele poderá viver uma vida como ele achar adequado. Ele rapidamente concorda, porque já estava cansado de sua vida na Terra de qualquer maneira. E como presente de despedida, os deuses também concedem a ele a habilidade de usar múltiplas formas de magia elemental, o que é uma coisa bastante rara. Eles explicam que eles estão mandando para o corpo de uma criança de 8 anos, e a partir daí, ele está sozinho. Ele se despede deles e é imediatamente transferido para um corpo de uma criança. E quando ele acorda, se encontra em uma área desconhecida, cercado por florestas e montanhas exuberantes. Ele caminha até uma árvore e a chuta, quebrando a árvore ao meio, e reconhece que o seu corpo é de uma criança, mas sua mente e força foram mantidas de sua vida anterior. Carai, queria quebrar uma árvore com um chute também. Enquanto caminhava e explorava a área, ele acaba avistando o slime azul, de quem ele gosta instantaneamente. Ele rapidamente abre seu guia e aprende como usar magia que o deixaria domar o slime, e ele é capaz de tornar o slime seu familiar. 3 anos se passaram e Ryoma ainda está vivendo confortavelmente sozinho dentro da floresta. Ao longo dos anos, ele coletou mais de 1000 tipos diferentes de slime e gosta de pesquisá-los. Alguns de seus slimes são capazes de criar veneno, outros são capazes de lavar pratos e muitos deles são capazes de comer lixo para fazer fertilizantes. Ele tem vivido uma vida abençoada nesses 3 anos e não conheceu um único ser humano. Um dia, enquanto atravessava a floresta, ele ouve um monte de gente gritando e vai investigar o problema, apenas para ver que é um grupo de homens que parece ser da capital, e um deles está ferido deitado no chão coberto pelo seu próprio sangue. Esta é a primeira vez que ele encontra humanos desde que reencarnou neste mundo, por isso está um pouco nervoso para abordá-los, mas vendo que uma pessoa do grupo estava mortalmente ferida, longe de qualquer ajuda médica, levou a abordá-los. Assim que tentou falar algo, um dos homens puxou a espada apontando para ele. Ele rapidamente explicou que tinha remédios, e o curandeiro do grupo rapidamente se aproxima dele. Ele prova o líquido e declara que sim, era um remédio, e rapidamente alimentando o homem ferido. A pessoa ferida logo começa a respirar normalmente, em um sono profundo. Eles decidem ouvir Ryoma quando ele diz para eles o seguirem. No caminho, eles encontram um monte de slimes, e os homens rapidamente desembanham suas espadas, mas Ryoma diz a eles que eles são seus familiares. Eles chegam a uma montanha e ficam confusos, mas de repente, Ryoma faz uma magia e uma porta escondida aparece na parede da montanha. Ele convida a todos para entrarem e ficam surpresos com o fato de que esse menino de 11 anos poderia realizar tal magia. O líder do grupo se apresenta como Jamil, um duque, que o choca e ele instantaneamente abaixa a cabeça. Jamil diz para ele se levantar, pois foi ele quem os ajudou. Os outros se apresentam como Camille, Zep e Gil, e dizem a ele que o ferido se chama Hugs. Eles o informam que ao tentar viajar pela floresta, um grupo de bandidos atacou, e durante a batalha que se seguiu, Hugs sofreu uma lesão. Jamil olha para ele e pergunta sobre si mesmo, pois está muito curioso para saber como uma criança de 11 anos tem sobrevivido nessa floresta, pois esta floresta é um lugar muito perigoso mesmo para um homem treinado. Ryoma rapidamente surge com uma história sobre como ele morava com os seus avós, mas há 3 anos os dois morreram e ele mora aqui desde então. Camille tira uma bola de cristal de sua mochila e pede que ele toque. Ele explica que se um criminoso tocar, ela fica vermelha, caso contrário, fica azul, e além disso, também informa sobre a idade, sexo e a raça da pessoa. Ryoma, sem qualquer hesitação, toca a bola e acaba sendo azul, mas ainda choca os outros homens, pois suas estatísticas são muito altas para uma criança. No dia seguinte, Hugs fica bem e todos decidem ir embora. Ele agradece a Ryoma e diz a ele que se ele tiver algum problema, ele só precisa ir à cidade de Galnago e perguntar sobre ele, e eles seguiram caminhos separados depois disso. Se passaram 2 semanas desde que ele se despediu de Jamil e sua tripulação, e enquanto deitava no ar livre com seus slimes, ele de repente ouve uma voz familiar chamando seu nome. Ele olha para cima e vê Hugs caminhando em sua direção ao lado dos outros, mas dessa vez
vez há mais pessoas do que antes. Jamil apresenta a Ryoma seu pai e esposa, que ficaram muito felizes em vê-lo e agradecem por salvar a tripulação. Ele também apresenta sua filha chamada Eliaria, que tem quase a mesma idade de Ryoma. O pai de Jamil está impressionado com o número de slimes que Ryoma domesticou até agora. Eliaria pergunta a ele como todos esses slimes cabem em uma casa tão pequena, que ele responde dizendo que eles apenas se combinam e se tornam um grande slime, e então ordena que os slimes se fundam. Centenas de slimes juntas e tornam-se slimes macios, que chocam completamente a esposa de Jamil, que também é uma maga, e diz a Ryoma que ninguém na história registrada jamais domou um grande slime. Ryoma então convida a todos para dentro de sua casa. Jamil o presenteia com um relógio muito caro e ornamentado, que Ryoma aceita graciosamente, com um sinal de gratidão. Jamil também diz a ele que além de expressar sua gratidão, eles também têm um pedido para ele. De repente, Eliaria se levanta e diz a Ryoma que toda sua família é descendente de grandes domadores de feras, e ela também quer se juntar a eles um dia, mas ela nunca domou uma única fera em sua vida, e assim que ela ouviu falar de Ryoma, ela quis aprender mais sobre slimes com ele. Ela anota quantos slimes ele tem, e depois aponta que existem duas espécies de slimes que não foram reconhecidas em nenhum dos livros, e até a mãe dele, que é uma maga muito famosa, nunca ouviu falar de nenhum desses slimes. Ele explica que eles são conhecidos como slimes limpador e slime necrófago. O slime necrófago come todos os resíduos e até produz fertilizante para as plantas, enquanto o slime limpador é capaz de limpar qualquer tipo de resíduo ou sujeira presente em qualquer coisa. Para mostrar como eles são bons, ele puxa um pedaço de pano de um globo que ele matou. O pano está extremamente sujo e encardido, mas assim que ele coloca dentro do slime limpador, começa a lavá-lo e depois de alguns segundos é produzido um pano extremamente limpo, que surpreende as empregadas da família de Jamil, porque segundo elas, goblins sujos é uma das coisas mais difíceis de se limpar. Isso impressiona completamente Eliaria, que decide que quer que seu primeiro slime seja um slime limpador, e pede a Ryoma para que dê a ela instruções para pegá-lo. Ele rapidamente desenha um mapa para uma lagoa onde, segundo ele, os slimes são vistos, mas também diz que eles terão que atraí-lo, pois sem atrair o slime eles não virão até eles. Ele fica um pouco envergonhado quando ela pergunta sobre a atração, mas acaba dizendo a ela que esses slimes são atraídos pelo seu odor corporal. A única maneira de atraí-los é lavar-se na banheira e depois recolher a água suada. Eliaria fica um pouco envergonhada, mas se recompõe e sai da banheira determinada a pegar o slime dela, não importa o que. Ela se lava, recolhe a água e sai com sua comitiva para a lagoa, enquanto Ryoma fica para trás. Quando o sol da tarde começa a se pôr, Eliaria retorna com os outros com um sorriso largo no rosto, mostrando o slime premiado que ela pegou. Todo mundo está extremamente feliz e todos jantam juntos. O pai do Duque Jamil pergunta a Ryoma sobre os seus planos, e ele responde que não sabe para onde quer ir, mas o pai de Jamil inesperadamente o oferece para se juntar à sua jornada para outro lugar. Ryoma fica surpreso com a proposta de viajar com a família do Duque, quando vê seus rostos desgastados e decide que seria bom aceitar a proposta. No dia seguinte, Jamil vai dizer a Ryoma para carregar tudo o que precisa na carroça, mas em vez disso, ele fala que conhece magia de armazenamento, e literalmente empacota tudo o que está dentro de sua casa em um armazenamento mágico, que novamente surpreende cada pessoa presente, pois esse tipo de magia é uma arte muito incomum neste país. Ryoma desce ao porão pela última vez para rezar as estátuas dos deuses que ali ergueu, e ele promete a eles que criará um novo conjunto de estátuas para eles quando chegar ao seu destino. Ele se senta dentro da carroça ao lado de Jamil e sua família, e finalmente sua jornada começa. Tudo parece estar indo muito bem nos primeiros dias, pois eles são capazes de viajar grande distância todos os dias, armam barracas para a noite, fazem comida saborosa perto da fogueira e dormem sobre a luz das estrelas. Mas em uma noite, uma forte tempestade os atinge e Camille informa o Duque que houve um deslizamento de terra e eles não podem seguir por este caminho, mas a sua melhor aposta é dar a volta, o que adicionaria pelo menos 3 dias à sua jornada. Ryoma ouve isso e tira sua capa de chuva que ele fez com a ajuda das propriedades repelentes de água do slime e sai correndo. Ele cria uma barreira para os outros homens que ficaram na chuva para não se molhar e começa a entoar alguns feitiços que ele usa uma combinação de magia de terra para nivelar o deslizamento da terra e criar um caminho sobre eles, poupando-lhes um monte de dia extras de viagem. Jamil fica extremamente satisfeito e agradece novamente por sua ajuda antes de partirem em sua jornada novamente. Eles finalmente chegaram ao seu destino, que é a cidade de Gemil, e a família do Duque ofereceu a Ryoma a chance de viver com eles, o que ele aceitou. Gemil é conhecida como a cidade mineira, mas foi decaindo ao longo dos anos e Jamil assumiu a responsabilidade de trazê-los de volta à sua glória. No primeiro dia, a família de Jamil leva Ryoma à igreja, onde ele será batizado e mostra suas estatísticas no quadro de estatística. Assim que ele abaixa seu quadro de estatística,
características, ele é transferido para outro espaço, onde ele abre os olhos para encontrar os deuses olhando para ele. Ele a princípio pensa que morreu de novo, e pergunta se está morto, ao que os deuses respondem que ele está vivo e bem. Os deuses queriam falar com ele, então o tiraram do mundo por um curto período de tempo. Eles o parabenizam pelas conquistas que ele acumulou para si mesmo nesses 3 anos, e revelaram a ele que eles vêm acompanhando todas e cada uma de suas façanhas. Eles dizem a ele que a razão pela qual ninguém reconhece o necrófago e o limpador é porque Ryoma os criou. Eles também dizem que houve casos anteriores em que eles trouxeram humanos da Terra de volta a este mundo, e ele e Arya têm ancestrais de ambos os pais. De sua mãe, que é reencarnada da Terra, do lado de seu pai, eles reencarnaram em uma menina que queria ser treinadora de animais, e acabou se tornando uma das maiores domadoras de feras do mundo. E ele e Arya parece ter obtido muitos genes dela, enquanto do lado de sua mãe, os deuses reencarnaram um cara que era um otaku de verdade, e pedia habilidades de combate inigualáveis a qualquer pessoa neste mundo. Ele poderia ter feito muito mais ações, mas ele era muito desajeitado para deixar a sua casa, e morreu de velhice. Eles conversam um pouco, mas antes que os deuses se despeçam, eles dizem a ele que se houver algum momento em que ele queira falar com eles, ele pode simplesmente passar na igreja para rezar para eles. Ele os agradece por sua compreensão e apoio antes de ser enviado de volta ao seu mundo. A família do Duque o reconhece quando ele sai da sala, e o pai de Jamil oferece a ele alguns conselhos. Ele diz a ele que ele é incrivelmente forte e habilidoso para sua idade, o que atrairá os olhos de muitos indivíduos menos que decentes sobre ele, e isso será seu dever separar o bom do mal e escolher por si mesmo. Ele também lhe diz para esconder sua força tanto quanto possível, e junte-se a uma guilda para subir de nível e aumentar os seus status. Ele e Arya pergunta a ele sobre sua capacidade mágica e o segredo de sua manipulação com magia. Ele revela que tem uma capacidade mágica de 198 mil, e a princesa assina com a cabeça e revela que tem uma capacidade de 200 mil, o que surpreende Ryoma. Ela diz a ele que pessoas que nascem com a capacidade mágica normalmente alta geralmente têm dificuldades em controlar sua magia, e são forçados a aprender maneiras de gerenciar sua capacidade mágica, mas por algum motivo, Ryoma é capaz de usar magia com muita eficiência. Logo depois, eles vão para uma guilda de domação de feras, que tem uma grande variedade de treinadores, mas eles se recusam a elevar o nível de Ryoma porque os únicos monstros domados por eles são slimes, que não tem muita compatibilidade. Jamil diz a Ryoma para não desanimar, pois ele tem mais qualidades de um aventureiro, como habilidade de combate e instinto de sobrevivência. Eles então vão para a guilda de aventureiro, onde ele tem que passar por um teste. Um homem muito intimidador vem testar as habilidades do garoto, e lhe dá um arco e flecha e diz para ele atingir todos os círculos no alvo sem errar uma única flecha. Ryoma pega suas flechas e começa a atirar nos alvos em uma velocidade incrível, e acaba acertando todos os alvos sem falhar e acerta todos no centro. A próxima tarefa faz com que ele atinja vários alvos móveis de uma só vez, e desta vez, em vez de 5 alvos, serão 50. Os alvos começam a disparar rapidamente para fora da máquina, e para a surpresa de todos, ele começa a atirar neles com uma velocidade ainda maior do que antes, acertando cada um deles sem falhar. Os últimos 4 alvos são atirados de uma vez, e para a surpresa de todos novamente, ele é capaz de atirar 4 flechas de uma vez, acertando cada um deles. Assim que ele terminou, de repente o cara jogou uma faca nele, que ele conseguiu pegar e jogar de volta nele antes de pular para atacá-lo. O instrutor diz a ele para parar, e diz que foi um teste de seus instintos de sobrevivência, e ele é o primeiro a ser capaz não apenas de desviar do ataque, mas também atacar de volta. Ele revela que é o líder da guilda, e diz a Ryoma que ele foi aceito na guilda. Ele recebe a chave de classificação para começar. Ele também o aconselha a verificar o quadro de missões para qualquer oportunidade de trabalho em seu nível. Ele encontra em uma das listas de emprego uma missão para limpar uma casa, e pensa consigo mesmo que este é o trabalho perfeito para ele e seu necrófago e limpador. Ele aceita o trabalho e no dia seguinte empacota seus slimes e vai até a casa. Uma menina mais velha, que é uma mulher gato, atende a porta quando ele bate. Assim que ela abre a porta, um fedor começa a sair da casa. Ela agarra as mãos dele e começa a chorar agradecendo por ele ter aceitado o trabalho, o que deixa Ryoma desconfiado da escala do seu problema. O nome da mulher gata é Mia, e ela explica a Ryoma que sua casa foi construída ao lado de um enorme depósito de lixo, e um dia do nada a parede desabou e uma enorme quantidade de lixo acabou caindo em seu porão. A quantidade de lixo era tão grande que ninguém queria trabalhar nisso, e ela vive na miséria desde então. Ela implora a Ryoma para não ir embora depois de ver a extensão do problema. Ele promete não ir e fica pasmo com a quantidade de lixo que foi acumulado. Ele decide que a única maneira de lidar com esse problema é começar do zero. Ele invoca seus slimes e vai para o depósito de lixo adjacentes, onde libera seus necrófagos catadores para cuidar de todo o lixo acumulado. Depois de um tempo,
tempo, os slimes necrófagos são capazes de terminar o seu trabalho, e ele usa os slimes mais limpos em seguida junto com suas habilidades mágicas para limpar cada ponto nas paredes, até que pareça novo. Ele então se move em direção à casa de Maya e começa a usar seus slimes para cuidar de todo o lixo, antes de desinfetar o local e usar slimes de limpeza para torná-lo mais limpo. Ele também usa sua magia de terra para consertar o buraco gigante na parede, o que deixa Maya tão feliz que ela começa a chorar novamente. Ela assina o formulário de conclusão do trabalho e até adiciona uma grande quantia de dinheiro como sinal de gratidão por aceitar o trabalho. Ele volta para a guilda e pega a recompensa, mas antes que ele pudesse ir, ele foi abordado pelo mestre da guilda, que o chamou em seu quarto. Ele agradece pelo trabalho que fez na casa de Maya e pede um favor a ele. Ele diz que os banheiros comunitários próximos não são limpos há muito tempo e ninguém está disposto a assumir o comando e lidar com a situação. Ele acha que Ryoma é o único que lidaria com isso. Então ele concorda em levar seus slimes de limpeza novamente para o trabalho e veste roupas de proteção antes de entrar no enorme banheiro comunitário. Assim que o portão abre, grandes quantidades de vapores vindo da matéria em decomposição começam a sair, mas ele persiste e entra. Ele está completamente surpreso com a gravidade dessa situação e começa a trabalhar de uma só vez. Felizmente, porque os slimes necrófagos receberam tanta comida na casa de Maya que foram capazes de crescer e se multiplicar rapidamente, o que acelerou a tarefa, mas ainda exigia uma quantidade enorme de tempo para limpar um dos 30 banheiros. No momento em que ele desinfetou o banheiro, ele percebeu que havia um veneno mortal vazando, e ele saiu rapidamente. Ele convoca uma reunião com a família do Duque e o mestre da guilda, informando-os sobre a situação. Eles são pegos de surpresa por essa notícia e não conseguem elaborar um plano, pois não têm a mão de obra o suficiente para limpar os banheiros, especialmente alguém que estaria disposto a ir ao banheiro com veneno vazando. Ryoma garante que não precisa de ninguém e que ele é o único que vai entrar, pois tem estatísticas de resistência suficiente para curar e recuperar rapidamente. O Duque e sua família relutam em deixá-lo ir, mas quando não vem saída, acabam concordando. Ele pediu que reunisse alguns aventureiros e os destacassem para que ninguém se aventurasse perto dos banheiros. No dia seguinte, ele estava dentro dos banheiros e começa a limpar todos de uma vez, saindo à noite para beber algumas poções de recuperação, em seguida voltando ao trabalho. Pela manhã, ele consegue terminar o seu trabalho e é cumprimentado por Mia, que também é uma das aventureiras que ficou de guarda do lado de fora. Todos o parabenizam por seu ótimo trabalho e vai para sua casa do jeito que ele se lembra em sua vida anterior. Trabalhar depois de meia-noite era normal para ele, mesmo assim sua mãe sempre o esperava sem dormir. Ele sente dor ao lembrar da casa vazia quando ela morreu e como estava tão sozinho. Ele entra em casa, mas dessa vez é saudado por toda a família do Duque, e ver todos esperando por ele traz lágrimas aos olhos, e ele começa a chorar enquanto a esposa de Jamil consola. Quando o Ryoma acorda na manhã seguinte dessa escada para tomar café da manhã, Eliara o recebe com uma generosa porção de comida e pede um favor a ele. Ela pediu para ensiná-la a usar magia como ele, o que ele aceita. E depois do café da manhã, todos saem. Como uma primeira magia, ele ensina Eliara a criar bolhas com a ajuda de água e da magia do ar. No começo, ela tem alguns problemas porque as bolhas delas não são tão fortes quanto as dele e estouram facilmente, enquanto as bolhas de Ryoma são muito fortes e permanecem em sua forma real por muito tempo. Ele também a ensina a lançar magia de água para criar formas diferentes, e enquanto ela brinca com isso, ele pede que Camille o ensine magia ofensiva, já que ele não tem essa capacidade. Camille concorda e começa ensinando a usar flechas de fogo. Surpreendentemente, Ryoma é capaz de lançar flechas de fogo com facilidade, e em vez de gastar muito tempo tentando aprender, ele avança para todos os tipos diferentes de magia ofensiva que Camille conhece, como parede de gelo, flecha de gelo, parede de água e etc. No fim do dia, Camille diz a ele que já lhe ensinou todo o que ele sabe e não tem mais nada que possa lhe ensinar. Nesse momento, o mordomo da família pergunta a Ryoma se ele conhece magia espacial, a qual ele responde que conhece alguma magia espacial, como teletransporte e criação de armazenamentos. O mordomo pediu a ele para mostrá-lo suas habilidades de teletransporte, que Ryoma é capaz de fazer. Ele diz a ele que pode ensinar magia de dobra, que permite que ele se teletransporte por longas distâncias. Ryoma agradece em êxtase e é capaz de aprender a magia de dobra mais tarde. Ele também ensina a Ryoma como criar um armazenamento dimensional que tenha oxigênio dentro dele para que Ryoma possa carregar os seus slimes. Ryoma leva o resto do dia inteiro para aprender essa magia, mas quando o sol se põe, ele é capaz de lançar com sucesso uma magia de armazenamento dimensional, e agora tem a capacidade de transportar todos os seus slimes com muita facilidade. No dia seguinte, todos eles viajam para as minas de ferro da cidade, e Ryoma, ao lado de Elia e sua comitiva, entra no poço da mina para se livrar dos monstros que a ocupam. Enquanto caminham pelos corredores, eles são parados por um louva-a-Deus gigante da caverna que não é muito
muito forte, mas pode se multiplicar de forma relativamente rápida, então hordas gigantes deles podem ser um problema. Os outros decidem deixar Eliara lidar com o louva-a-Deus solo da caverna. O louva-a-Deus começa a caminhar em sua direção, e ela usa sua flecha de gelo, mas erra o ataque. O louva-a-Deus começa a correr em sua direção, mas antes que pudesse atacá-la, ela foi capaz de matá-lo, acertando com outra flecha de gelo. Ryoma usa seus slimes necrófagos para limpar o corpo, e eles avançam e de repente eles encontram um grupo de louva-a-Deus, e desta vez Ryoma decide lidar com eles. Ele corre em direção a eles, pega suas adagas e usa sua magia para se fortalecer, antes de pular sobre os louva-a-Deus, matando um após o outro. Ele pega seus slimes e começa a limpá-los, quando ele avista a água à distância e corre em sua direção. Descobre-se que é um slime de metal, que ela captura e entrega a Ryoma como um presente por ensiná-la a usar magia. Ryoma fica extremamente feliz com o presente, e eles acabam matando o resto dos monstros que ocupam o eixo antes de sair. Enquanto examina o slime, algo surge na mente de Ryoma, e ele acaba usando uma combinação de magia para extrair o minério de ferro do slime e convertê-lo em um bloco de ferro. Isso surpreende o Duque, e ele leva Ryoma a um avaliador na cidade, onde Ryoma mostra suas habilidades para criar itens incrivelmente finos. O comerciante imediatamente concorda em vender o produto de Ryoma, e Jamil garante a ele que o comerciante é uma pessoa confiável. No próximo dia, o mestre da guilda chama um grupo de aventureiros para uma reunião, e diz a eles que seu próximo trabalho é limpar outro poço de mina que está infestado por monstros. Na manhã seguinte, ele é pego por uma carruagem em sua casa por um bando de aventureiros, e levado para o poço abandonado, onde são recebidos pelo mestre da guilda. Ele os instruiu e os informou que dentro do poço, eles estariam lidando com um monte de ratos, louva-a-Deus e morcegos nas cavernas, que sozinhos não são um problema, mas em grandes grupos pode ser uma grande ameaça lidar, né? Os aventureiros entram e enquanto caminham, decidem que os monstros terrestres são tratados pelo resto, enquanto os monstros voadores serão cuidados por Ryoma, pois ele é o único do grupo que conhece magia ofensiva. Depois de limpar a área, eles deixam o poço para uma pequena pausa, mas quando saem, sente que algo está errado, e de fato, o mestre da guilda os informa que um bando de aventureiros foi cercado por cerca de 500 goblins e ficaram gravemente feridos. Ele diz a todos que eles vão resgatá-los e derrotar os goblins. Todos eles entram na masmorra, mas para a surpresa de todos, ele calculou mal o número de goblins com os quais estariam lidando. Em vez de 500, havia mais de 2000. Os aventureiros começam a envolvê-los em um combate, mas lentamente suas flechas começaram a se esgotar, e não importa quanto eles matem, parece não haver fim para os goblins. Ryoma decide cobrir todos os aventureiros dentro de uma barreira à prova de som, e usa rajadas de som antes de liberar seus slimes do armazenamento dimensional. Os slimes acabam atacando todos os goblins e os derrotando. Antes que eles pudessem comemorar, o comandante dos goblins junto com um bando de outros robo-goblins emergiram da caverna, mas Ryoma junto com seus slimes e os outros aventureiros foram capazes de derrubar os goblins sem deixar ninguém ser morto. No final, todos estão cobertos pela gosma dos goblins, mas graças aos slimes limpadores de Ryoma, eles rapidamente ficam limpos e voltam para suas casas. Ao chegar, ele se encontra com a família do Duque, e para a surpresa de todos, diz a eles que quer construir seu próprio caminho a partir de agora, e agradece-lhes por tudo que fizeram por ele. Ele explica que durante todo esse tempo, esteve constantemente recebendo a ajuda de todos eles, e não fez nada sozinho até agora. Ele só conseguiu viajar para essa cidade porque a família do Duque gentilmente o convidou para ficar com ele, e então foram eles que o ajudaram a ser batizado, antes de levá-lo para a guilda dos domadores de feras, e depois a guilda dos aventureiros. Eram eles que o hospedavam em sua casa, fornecendo-lhe comida e até mesmo treinando nas artes de magia ofensiva e de magia espacial. Eles também o ajudaram a encontrar uma comerciante para que ele pudesse estabelecer seu próprio negócio. Obtendo todos esses favores da família do Duque quando eles não querem nada em troca, faz com que ele se sinta mimado por todos, e se isso continuar acontecendo, ele pode perder o contato consigo mesmo. Jamil olha para ele e diz que já tinha um pressentimento de que um dia ele poderia dizer isso. Eliara e sua mãe ficaram extremamente tristes com essa notícia e tentou persuadi-lo de ir, mas Ryoma se manteve firme, dizendo que ele tem que fazer isso a qualquer custo, e Jamil irá apoiá-lo, dizendo que é bom para o seu crescimento pessoal. O Duque, no entanto, colocou algumas condições em vigor. Em primeiro lugar, ele os visitará uma vez a cada poucos meses, para que eles saibam que ele está indo bem. Além disso, ele continuará enviando cartas todas as semanas, explicando suas aventuras e quaisquer acontecimentos, e sempre que ele vier a essa cidade, ele vai ficar com eles. Ele concorda com todos eles, mas Elia também se aproxima dele com um último pedido. Ela pede que ele a encontre em 3 anos, quando ela tirará grandes férias de sua escola, e em seguida encontrá-la novamente em 6 anos, quando ela se formará. Ele concorda com isso e é informado sobre todos os diferentes monstros que ele pode encontrar, aos quais ele não sabe, já que ele nunca se aventurou fora da floresta. Eles também falam sobre um pássaro especial,
animal que tem uma época de reprodução em todos os lugares e é conhecido por ser particularmente difícil de domar. Suas penas são um bem valioso, são simplesmente lindos de se ver, uma vez que eles enchem os céus. Ryoma promete voltar quando a época de reprodução chegar, para que ele possa testemunhar o fenômeno com todos eles juntos. Jamil pergunta a Ryoma sobre seus planos mais adiante, e ele responde que a partir de agora ele vai abrir sua própria lavanderia que tem grandes chances de sucesso, pois se ele anunciar que pode limpar a sujeira dos goblins nas roupas dos aventureiros, eles não precisariam jogar fora e economizariam muito dinheiro. O pai de Jamil o aconselha a visitar o comerciante mais uma vez com sua ideia, pois ele pode ajudá-lo com isso. Ele visita o comerciante ao lado de Elia e mostra a ele o slime mais limpo, que choca totalmente o comerciante, pois ele nunca tinha visto nada assim antes. Ele fica extremamente feliz com a perspectiva de ganhar dinheiro ao lado de Ryoma e oferece para se juntar à guilda dos comerciantes, pois ela vem com suas próprias vantagens. Ryoma concorda, então ele leva ele e Elia para uma velha senhora, que também fica muito surpresa ao ver toda uma nova geração de slimes, e dá a ele um formulário para preencher. Ela então pega um livro e dá a ele um mapa, e mostra um local onde ele vai colocar a sua loja. Ela lamenta pois a condição atual da loja é extremamente ruim, mas a localização é muito boa, e ela vai lhe dar um bom negócio. Depois disso, ele vai até o local ao lado do comerciante Eliaria, e parece satisfeito com a localidade, pois fica em uma área muito central perto da guilda dos aventureiros e outras áreas industriais, e ele decide comprar o local, e começa a limpar a área, usando o slime ácido para destruir todas as ervas daninhas e o slime necrófago para limpar toda a área. Ele então começou a construir as bases de seu estabelecimento com a ajuda de Hugs e outros. Uma vez que a construção foi concluída, ele pede ajuda aos aventureiros e começa a pintar todo o edifício. Finalmente, uma vez que o edifício é concluído com a ajuda de Elia, ele faz um gramado na frente do prédio para dar um pouco de personalidade. Mais tarde naquela noite, ele vai para a igreja novamente e é transportado para o mundo celestial, mas desta vez apenas um dos deuses estava disponível. Esse deus diz que os outros dois foram fazer um piquenique na terra. Ele diz a ele que eles não têm muito tempo para conversar e o aconselha a saber que ele ainda está em sua forma infantil, e mesmo que ele tenha o cérebro de um adulto, ele ainda sente as emoções como uma criança, e elas podem dominá-lo se ele não tomar cuidado. No entanto, antes que ele pudesse perguntar a ele sobre os detalhes, ele foi transportado de volta para o seu mundo. Ele dá o nome à sua lavanderia de Serviço de Lavanderia Floresta Bambu e realiza um banquete gigante, convidando todos ao redor para ver o seu negócio concluído. Um dia antes da inauguração, no dia seguinte, ele trabalha duro ao lado de Elia e é obrigado a cozinhar comida para todos, e ao fazer isso, ele é chamado pelo comerciante que trouxe dois assistentes em potencial para ele. A ajuda acaba sendo um par de gêmeos que parecem estar apressivos com Ryoma, pois ele só tem 11 anos, né? E ele já abriu um negócio. Ele os mostra o prédio e como as coisas funcionam. Ele os informa que eles têm que dar o saco aos clientes para que eles possam colocar todas as suas roupas neles e depois entregá-los para lavar. Os sacos precisam ser entregues na sala dos fundos, que está cheia de limpadores e slimes necrófagos, que limpam rapidamente toda a sujeira das roupas antes de enviá-los ao slime metálico, que elimina todos os amassos e deixa as roupas lisas, como se tivessem sido passadas a ferro. Ele também explica que não há água envolvida neste negócio de lavanderia, pois os slimes estão simplesmente comendo a sujeira para que não haja necessidade de secar as roupas. Depois disso, ele pediu para ajudá-lo com a festa, pois os convidados chegaram. Todos que ele conhece chegam para a festa e os gêmeos ficam surpresos com o quanto essas pessoas confiam em Ryoma. Depois que o banquete acaba, Ryoma mostra a eles onde está morando e pergunta se eles gostariam de trabalhar com ele. Eles dizem que não tinha certeza no início, mas agora acham que tem muito a aprender com ele e adorariam trabalhar para ele. Chega o dia da grande inauguração, mas Ryoma não está muito otimista, pois ele nem mesmo anunciou seu lugar bem cedo. Ele decide ir até a guilda dos aventureiros para postar alguns anúncios de sua lavanderia e fica chocado ao ver que Mia já postou um post anunciando o seu lugar. Ele então olha para o quadro de avisos e decide pegar uma missão, pois ele acha que seu dia seria bem vazio. Ele vai até um mini poço e elimina alguns monstros, enquanto coleta as ervas que ele precisa para a missão. Ele retorna para a guilda, coleta a recompensa e volta para a floresta de bambu. Quando ele vira a esquina, fica completamente chocado ao ver que seu estabelecimento está completamente lotado de pessoas, que ele nem conseguiu entrar, e teve que usar sua magia de dobra para entrar. Ele rapidamente volta ao trabalho e começa a colocar as roupas nos lugares. No final do dia, todos se foram e ele fica chocado com quantas pessoas vieram hoje, e percebe que os gêmeos não tiveram tempo para descansar durante o dia inteiro. Ele decide que contratará mais trabalhadores o mais rápido possível, e no próximo dia, ele visita a velhinha da guilda dos mercadores e pede que lhe dê algumas sugestões de como conseguir mais trabalhadores. No dia seguinte, na floresta de bambu, foi ainda melhor do que no primeiro. Os clientes
vieram em um número maior, e eles parecem estar muito satisfeitos com a limpeza que ele está fazendo. Ele realmente sente que se seu negócio continuar aumentando nessa proporção, Ryoma terá que contratar muito mais indivíduos para trabalhar para ele. Então ele volta para a guilda para se encontrar com todos os funcionários em potencial. Ele entra na sala, que está cheia de pessoas de diferentes idades que querem um emprego, mas assim que veem Ryoma ficam chocados. Ryoma percebeu que muitas pessoas não gostariam de trabalhar com um garoto de 11 anos, não importa o quão bem sucedido ele seja. Ele informa aos candidatos que se optarem por trabalhar para ele, terão que trabalhar ao lado dos slimes, que devem ser tratados como outros funcionários também. Depois disso, ele disse a eles que qualquer um que decidiu que não quer trabalhar podem sair assim que quiserem. Assim que ele disse isso, quase todas as pessoas presentes saíram, exceto uma jovem menina e um homem mais velho. Ele pergunta se eles tinham algum problema em trabalhar com ele, e eles disseram que não. Ele se apresenta como Lei e sua filha Liling, e são de uma nação vizinha, que vieram aqui em busca de um trabalho. Ele também o informa que uma de suas pernas foi quebrada, mas Ryoma diz a ele que não deve ser um problema, mas ele percebe que ambos estão carregando armas escondidas e o confronta sobre isso. Eles ficam surpresos que ele percebeu e ficam imediatamente na defensiva, mas logo se acalmam e diz que eles são ex-assassinos contratados pela nação vizinha, mas seu empregador foi morto na guerra e eles tiveram que escapar daquela nação, e agora eles deixaram a vida de assassinos completamente. Eles se desculpam com ele por esconder o fato e dizem que eles vão embora, mas Ryoma não se importa com o fato deles serem assassinos e está disposto a contratá-los se quiserem trabalhar. Tanto para o pai quanto para a filha está em estado de choque, e eles dizem que é claro que eles estariam dispostos a trabalhar. Ryoma pergunta sobre o salário, mas eles respondem que tudo o que eles querem é um lugar para morar. Com isso, Ryoma responde que eles terão seu próprio dormitório e um salário considerável. Além da assistência, ele também os contratará como guardas para o estabelecimento, como fazem no serviço militar. Eles ficam muito felizes e agradecem a oportunidade de levá-los à floresta de bambu, que é tão sempre lotada de clientes. Ele os apresenta aos gêmeos Carla e Kalum, e eles começam a trabalhar. No final do dia, quando o trabalho termina, ele pega Fei e deita na sala dos fundos, e invoca seus slimes curandeiros. Ling nunca tinha visto nada assim, e pergunta a eles sobre isso. Ryoma decide dar-lhes uma demonstração, e permite que um dos slimes cure a perna de Fei em questão de segundos. Ele se levanta e fica chocado ao descobrir que sua perna foi completamente curada, e tanto ele quanto Ling começam a chorar, agradecendo-lhe dizendo que conseguir a ajuda de um usuário de magia de cura custaria muito, e ele já estava sem esperança. No dia seguinte, na floresta de bambu, junta muitos clientes novamente, e ele percebe que eles precisam de mais trabalhadores, então volta para a guilda e pede mais trabalhadores e um cozinheiro. No dia seguinte, ele vai conhecer os novos trabalhadores e acaba por ser 3 meninas da mesma aldeia, chamada Fina, Maria e Jenny. A velha também foi capaz de conseguir uma cozinheira chamada Selma, que trabalhava em uma pousada. Todos estão em êxtase em trabalhar com ele, e com a culinária incrível de Selma, todos estão felizes e contentes trabalhando para Ryoma. No dia seguinte, ele visita o comerciante, que lhe diz que quer mais tecido impermeável, pois a temporada de caça ao sapo está chegando e as pessoas vão querer roupas impermeáveis. Ele aceita e começa a ir a um poço abandonado para fazer o tecido, e ainda é acompanhado por Elia, que quer praticar seu violino, enquanto explica que os pássaros especiais que são vistos durante a época de reprodução só podem ser domesticados com a ajuda da música. Ele também cria uma boneca para Elia e toda a sua família. A floresta de bambu tem funcionado sem problemas graças à inclusão de funcionários extras, que dão a Ryoma tempo para assumir a missão e visitar o poço da mina para fazer o tecido. Ele também usa o slime necrófago para se treinar para a batalha. Quando retorna à floresta de bambu, Kalum o chama e o informa que eles triplicaram o lucro, o que surpreende a todos. De repente, Ryoma lembra que ainda nem deu a eles dias de folga ou feriados pagos, mas ele rapidamente organiza um monte de feriados pagos para a equipe que pode levá-los em um ciclo. Isso surpreende o pessoal, pois neste mundo não existe o conceito de feriados pagos, e todos ficam extremamente felizes com esse desenvolvimento, e dizem que nunca trabalhou com alguém tão legal. No dia seguinte, ele visita a guilda novamente, e desta vez, a recepcionista informa que recentemente houve um grupo que encontrou uma raça de slimes que quer vendê-lo. Eles tentaram vender para a guilda de domadores, mas eles se recusaram a comprá-lo. Ele rapidamente obtém os detalhes de seu paradeiro e os visita. Todos ficam tristes por não terem conseguido vender o slime, mas o Ryoma acabou comprando deles por um preço muito bom, deixando ambas as partes felizes. Ele então se teletransporta para a mina e doma o raro slime, que acaba por ser um slime de sangue, que suga o sangue dos organismos. Ele se encontra com Eliaria, que diz a ele para acompanhá-la no dia seguinte, pois ela aprenderá a usar magia de domar com sua família. Ryoma vai com o Duque e tem uma aula muito interessante de domar diferentes feras. Ele também fica sabendo que a esposa do Jamil é um excelente domador,
predadora e já domou mais de 100 feras muito perigosas do tipo lobo. E o pai de Jamil é ainda mais impressionante, pois ele tem cerca de 20 dragões domesticados sob o seu comando. Finalmente o dia do surto chega e, como prometido, Ryoma acompanha a família do Duque para a lagoa, onde eles avistam um bando de pássaros limus voando e caçando sapos dentro da lagoa. Um bando de aventureiros também estão tentando pegar os sapos, pois você pode fazer remédio com eles. Um dos aventureiros chega perto da borda do lago, pega sua flauta tentando domar um dos pássaros. Ele tenta tocar uma música para eles, mas os pássaros parecem não gostar da música, que o irrita, e ele saca sua espada tentando subjugar um dos pássaros à força. Mas os pássaros começam a atacá-lo com a magia de vento. Ele começa a correr direto para a família do Duque e tropeça na água. Felizmente, tanto Camille quanto Ryoma usam sua magia de parede de terra para salvar a sua vida. De repente, há um som muito alto emanando entre os pássaros, que parece estar afetando cada pessoa, mas felizmente Ryoma parece estar completamente bem, porque ele tem excelentes estatísticas. Ele localiza o pássaro, elimina aquele som e usa a magia de silêncio nele, o que faz a horda fugir. Eles rapidamente ajudam os outros aventureiros cuidando de suas feridas, e o pai de Jamil explicou a Ryoma que o pássaro que fez aquele barulho alto era um pássaro lemur pesadelo especial, que é extremamente raro. Ryoma e os outros esperam perto da lagoa pelo retorno dos pássaros, mas já estava perto da hora do pôr do sol. Justamente quando decidiram partir, pensando que os pássaros não vinham, a horda aparece novamente e se senta dentro da água. Todos ficam quietos, enquanto Elia pega seu violino e começa a tocar uma linda melodia. E depois de um tempo, para a surpresa de todos, os passarinhos começaram a acompanhá-la em sua música e começam a cantar junto. Ela continua tocando e termina sua música. No momento em que ela termina, 9 pássaros diferentes a cercam, e ela é capaz de formar um contrato de sucesso com eles. Ryoma decide que também vai tentar, e pega seu violão, que nunca foi visto nesse mundo, e começa a tocar uma melodia igualmente bonita. E surpreendentemente, ouvindo sua melodia, o lemur pesadelo especial, aquele que fez o barulho, vem e se senta no lago. Na hora que sua música acaba, ele se cercou por um bando de passarinhos, incluindo o pássaro pesadelo, com quem ele pode fazer um acordo. De repente, Elia fala que um de seus pássaros está em uma categoria avançada, e é aparentemente conhecido como membro fantasma, e é contraparte do pesadelo de Ryoma, pois um deles usa magia negra, enquanto o outro usa magia de luz. Eles voltam para casa e tem uma enorme festa, após a qual Ryoma e Elia vão para uma sala para conversar. Elia vai para a escola no dia seguinte, e será pelo menos mais 3 anos antes que eles possam se encontrar novamente. Ela diz a ele para fazer uma promessa de que enviará carta todas as semanas e encontrará ele em 3 anos. Ela então passa a presenteá-lo com um lindo pingente com um rubi mágico dentro dele, que foi presenteado a ela por sua mãe em seu aniversário de 10 anos. Ela diz a ele que quer que ele receba como um amuleto da sorte, e em troca, Ryoma dá a ela 2 de seus slimes, pois este é seu bem mais valioso. Isso deixa Elia muito feliz e ela graciosamente aceita. No dia seguinte, os dois partem em caminhos separados com a promessa de se fortalecerem e se encontrarem em uns anos. E bom galera, a primeira temporada desse anime fera demais vai ficando por aqui. Se vocês querem um resumo da segunda temporada, comente muito aí embaixo. Eu fico por aqui, fui!